Daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, e hoje vou terminar este segmento de vídeos a falar sobre o trauma. Este vai ser a terceira parte de um segmento que já partilhei em 2 vídeos atrás, numa abordagem crescente sobre o tema, para compreender as bases da sua contextualização, e hoje quero passar para a prática, que é a parte mais importante, e eu quero que este vídeo seja uma forma de dar aqui algumas luzes, estabelecer aqui uma espécie de um pequeno roteiro que nos vai ajudar a entrar mais diretamente neste tema, não só para o público profissional, psicoterapeutas, psicólogos, também assistem a esta informação, mas também no público geral, porque eu considero esta informação tão importante que acho que é a minha responsabilidade de passar esta informação para toda a gente e começar a trazer daqui algo substancial, útil e prático que nos vai ajudar bastante e talvez nos vai ajudar a libertar cada vez mais o nosso potencial, o nosso ser, a nossa alegria, a nossa espontaneidade, simplesmente só por termos esta pequena compreensão, esta pérola de compreensão sobre o trauma. E aqui quero mesmo passar para a parte prática. E na parte prática, aqui o meu objetivo é usar um exercício de imaginação com vocês e ao mesmo tempo também depois contextualizar este exercício de imaginação. Mas antes de entrar aí nessa parte, primeiro quero aqui referenciar um mito grego antigo que já dava informação sobre o que é um trauma, e é o mito da Medusa. Para muitos conhecem, os gregos eram profícuos em várias mitologias e que muitas delas iam straight to the point da nossa natureza inconsciente e emocional. E um deles é o mito da Medusa, que não interessa agora muito entrar aqui em detalhes, porque eu próprio também não domino mitologia grega, mas creio que já está no nosso inconsciente coletivo a compreensão da Medusa, porque a Medusa era aquela figura feminina, mítica, onde tinha os cabelos em forma de serpentes. Era alguém na qual nós, se olhássemos, encarássemos essa figura de frente, era fonte de terror, e a pessoa que encarasse essa figura de frente, o herói, ou a pessoa que tentava aceder à Medusa, ficava petrificado, ficava numa estátua de pedra. Até que há um herói, que é o Perseu, que decide confrontar-se com a Medusa, e ele usa uma estratégia dada pelos deuses, em que a melhor estratégia para decapitar a Medusa é usar o seu escudo, através do reflexo do escudo, olhar para a Medusa, sem que ela olhasse diretamente nos olhos dela, e assim, dessa forma, ele com a espada decapitava a Medusa e trazia a cabeça dela como vitória e troféu. Isto é uma forma muito simbólica para explicar também que o trauma é uma espécie de uma medusa, do efeito medusa. Isto é, quando nós olhamos para o trauma, a primeira coisa que ocorre é a chamada paralisia. Isto é, muita gente evita fazer este trabalho de busca interior, de análise biográfica, talvez de aceder a esses lugares na terapia, ou seja, pós-diagnóstico. Depois nós falamos, depois entramos nestes processos mais delicados, desses bloqueios energéticos que nós sentimos, que é fruto dessas histórias traumáticas. Enfrentar o trauma de frente traz sempre esta consequência de paralisia. Ou seja, e quando nós estamos paralisados perante o trauma, nós não encontramos solução. É por isso que há muitas linhas psicoterapêuticas que procuram enfrentar o trauma de frente, porque é a única forma de libertar. E isso até ouvimos muitas vezes os pais a dizerem aos filhos, aqueles filhos que têm medo da água, que a melhor forma de libertar esse medo de tirar da água é lançar o filho de um cais para o rio e à espera que ele nade, a ver se ele realmente consegue sobreviver. Mas isso normalmente é uma experiência traumática, não é? Porque encarar o trauma dessa forma direta, nunca nos vai trazer bons resultados, a não ser retraumatizar mais ainda os nossos tecidos. Aqui o ideal é, em vez de entrarmos pela porta da frente da casa, o ideal é irmos pela porta de trás, que é isso que um bom ladrão faz ao querer assaltar a casa. E nós estamos aí nesse lugar de entrar no trauma, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. Então, para isso,
Vários investigadores já estudaram este efeito de medusa da trauma, e um deles particularmente muito conhecido, que é o Dr. Stephen Porges, no qual ele propõe a teoria polivagal. E a teoria polivagal é um mecanismo fisiológico do trauma que nos ajuda a compreender como é que isto funciona na nossa fisiologia, no nosso corpo. E por isto aqui é que eu vou sugerir fazer o seguinte: antes de abordar esta teoria, eu vou-vos convidar, de uma forma relaxada, a efetuar umas 3, 4 respirações profundas, e se tiverem a oportunidade, poderem recordar uma situação na qual, na vossa percepção, vocês consideram que foi uma situação traumática, dolorosa. Podia ter sido uma recente, ou podia ter sido uma muito antiga, mas uma situação que vocês consideram que tenha sido difícil. Atenção, eu prometo que vamos sair desse lugar, mas acho que é importante também nós entrarmos aqui na parte prática também para nós sentirmos esses efeitos. E durante alguns segundos, o que eu vos peço é que procurem recordar uma situação no qual vocês passaram na infância. Talvez podia ter sido uma situação de agressão, de bullying, de uma perda, de uma morte, um acidente ou uma doença, mas algo que surge logo em primeiro lugar na vossa memória consciente. E aqui a minha pergunta é: quando acedem a essa situação, a essa memória, o que é que estão a observar dentro de vocês mesmos? O que é que observem no corpo? Quais são os sinais no qual vocês sentem que vos indicam que é uma memória dolorosa? Será que vocês sentem agora neste momento uma baixa de energia, uma espécie de um colapso, de uma tristeza, de uma sensação negativa de querer fechar? Ou será que quando acedem a esta memória vocês estão a sentir uma espécie de uma irritabilidade, uma inquietação, uma agitação, talvez uma vontade de desligar agora o vídeo, ou talvez uma sensação de raiva também? É importante por vezes podem ser as duas. Por vezes podem ser uma sensação de colapso misturado com uma sensação de raiva e inquietação. E as duas também podem estar combinadas dentro de nós. E aqui estamos a entrar nos efeitos físicos e corporais e emocionais do trauma. E aqui que entra a teoria de Stephen Porges polivagal, que é muito interessante. Que ele diz que quando há um momento traumático e nós acedemos a essa memória, que para o nosso corpo aceder a essa memória é como se fosse real, porque o inconsciente não distingue a nossa imaginação da realidade, há uma ativação chamada do nosso nervo vago. Esse nervo vago está dividido em 2 ramos principais: o nervo vago dorsal, que é o mais antigo, e o ventral. E quando há o trauma, o nervo vago dorsal é um nervo que faz com que, quando há excesso de energia, provoca uma espécie de uma sobrecarga e um colapso. É quase como se estivéssemos a conduzir um carro em alta velocidade e o nervo vago dorsal funciona como o travão de mão. E isso faz com que o carro trave espontaneamente. E quando nós estamos numa situação de trauma, quando acedemos a essa energia, o nervo vago dorsal ativa toda a fisiologia que nos faz baixar toda essa nossa sensação de potência interior. É como se nós estivéssemos a cair com uma sensação de sentirmos como mortos, uma sensação de vazio, uma sensação de colapso, não só muscular, mas também interno, psicológico e emocional. E o trauma ativa o nervo vago dorsal. Esta é uma das saídas em termos fisiológicos do trauma, porque quando nós estamos numa situação traumática, a melhor solução é colapsar e não entrar em conflito, que é para não ativar ainda mais a dor que está dentro de nós. É uma estratégia de sobrevivência que também nos leva em muitas situações a estar num estado dissociativo. O que é o estado dissociativo? É nós deixarmos de sentir as coisas. É quase como se estivéssemos drogados, numb, como se estivéssemos alcoolizados, em que deixássemos de sentir todo tipo de sensações, quer seja medo, alegria, e a pessoa mantém-se num estado de omnivolência psicológica.
Muita gente que vive trauma, por norma, quase toda a gente vive nesse estado dissociativo, onde a vida passa ao lado, como se fosse em piloto automático, e não sabem o que estão a sentir. E esta é uma estratégia de defesa muito importante do nosso sistema nervoso central e da nossa neurofisiologia para não estar constantemente no contacto do trauma. Isso que é muito importante respeitar, que muitas pessoas que estão nesta situação, e vocês estão a ver isto, talvez podem se identificar, por vezes não são pessoas que estão presentes, não sentem que estão conectadas ou que estão aqui neste lugar. É como se estivessem, como se andassem como fantasmas pela rua. E este sempre é um resultado de proteção do trauma. E esta é uma das formas de manifestar o trauma. A outra forma é uma forma mais ativa, que essa aí está relacionada com o bloqueio do nosso sistema nervoso autónomo simpático. Que de simpático não tem nada a contar neste sentido, mas é a palavra que é usada, que é o simpático e o parasimpático. O simpático é aquela parte do nosso sistema nervoso autónomo que nos mantém ativos, que nos mantém em ação, que fazem com que nos traga a ativação das nossas suprarrenais e que faz com que o nosso corpo tenha energia metabólica para trabalhar. Quando há trauma, por vezes pode acontecer a versão oposta, isto é, o sistema nervoso simpático está em aceleração constante. Isto explicando, por exemplo, dificuldades de dormir, ansiedade, insónia, tensão corporal, uma irritabilidade constante, talvez pautado por alguma agressividade e uma sensação constante de insatisfação. E isso também é uma forma de manifestar esse trauma. Ou seja, a trauma é como se fosse ali uma espécie de um vórtice negativo que nos empurra para esses lugares e nos mantém impotentes perante a vida, que nos mantém impotentes perante ações, perante algo que nós desejamos fazer e ser ao longo do tempo. Quando falamos de trauma, estamos a falar mesmo de uma espécie de uma medusa emocional e espiritual que bloqueia internamente. É por isso que nós vemos muita gente, ora neste polo mais dissociativo, afastado do mundo, ora pessoas extremamente agressivas, violentas, reativas, porque no fundo o que está aqui em ponto comum é este congelamento interno, é este trauma no qual o nosso instinto é procurar sobreviver, é procurar sair, é procurar reagir. E se não há energia para isso, colapsamos. E é importante agora nós trazemos esta noção de vórtice negativo. E o vórtice negativo é uma sensação de afundamento que nós sentimos. E o trauma, quando nós vamos buscar os gatilhos que despertam o trauma, nós temos em todo lado. Pode ser através das notícias, pode ser através de palavras, podem ser através de pessoas que nos fazem recordar, se calhar, outras pessoas que nos fizeram sentir mal. Todo esse tipo de gatilhos é o que ativa o vórtice negativo e o que ativa a consolidação do trauma. É por isso que nós vimos à nossa volta na sociedade montes de gatilhos negativos, de forma a tornar as pessoas cada vez mais dissociadas, mais agressivas e cada vez mais impotentes e ausentes delas próprias. Porque no fundo, eu não quero acreditar, mas a realidade é que seres humanos traumatizados são muito mais fáceis de serem manipulados. E daí é que nós temos que passar para a segunda parte, para a cura, e esta é a parte mais importante da cura do trauma. E aqui o objetivo é inverter a direção do vórtice, isto é, passar do vórtice negativo para o vórtice positivo. E isto é muito importante porquê? Porque o vórtice negativo e o trauma podem ser aditivos, isto é, uma pessoa traumatizada tem uma maior afinidade traumática em colocar-se em situações que vão repetir novamente o trauma, em situações na qual não deveriam ir para o seu bem-estar, mas o trauma os leva para lá. Eu vou dar o caso, por exemplo, das vítimas de violência doméstica, mulheres que sofreram abuso na infância e que têm uma predisposição a encontrar agressores. Aqui a pergunta é, quem é que escolheu o agressor? Será que foi a própria pessoa ou será que foi o trauma? E o trauma tem esta capacidade, tem o trauma de nos fazer repetir as situações, até dar a oportunidade de ele ser reconhecido para ser a cura. E este aqui é o benefício positivo desta tal afinidade traumática, porque nós repetimos as situações até perceber que dentro de nós há uma necessidade de cura fundamental a acontecer. Daí é que por vezes os traumas repetem-se frequentemente. E a melhor forma de sair é fazer exatamente o oposto, é cultivar o que se chama de
vórtices positivos. E o que é que são vórtices positivos? Na prática, segundo a teoria polivagal, os vórtices positivos são todo tipo de recursos que nos fazem ativar o chamado nervo vago ventral. E o que é o nervo vago ventral? É outra parte do nosso sistema nervoso autónomo que está responsável pela nossa conexão social. O sentir que somos vistos, que pertencemos a algo, o sentir que temos alguém à nossa frente que nos reconhece, que nos vê, que nos olha com amor, segurança e carinho. É este que se chama efeito espelho, empatia. E é nesta sensação de empatia que faz com que essa parte negativa comece a ser descarregada no nosso sistema nervoso. Isto é, alguém que queira trabalhar com trauma, alguém que queira fazer este tipo de trabalho de libertação de trauma, terá que ter outra pessoa à sua frente para ativar o nervo vago ventral. Ou seja, a cura nunca é feita sozinha, é sempre através da outra pessoa. E quando nós recebemos esse estímulo no nosso sistema nervoso central e vamos por esses lugares traumáticos, nós já podemos ir de uma forma segura, sem estar aqui a ativar de uma forma catártica, que há muitas terapias e muitos métodos que usam de uma forma agressiva, que já está comprovado que realmente isso não tem ajuda quase nenhuma. Por isso aqui o objetivo é ativar o nervo vago ventral e através de exercícios práticos que são feitos em consulta de psicoterapia, através da ancoragem, através da sensação de ir para o corpo, descer ao corpo, através de exercícios de imaginação, a pessoa terá que fazer um inventário de coisas que lhe fazem sentir bem. Por vezes podemos usar isso através da memória, podemos usar isso através da escrita, ou podemos usar isso através da imaginação, cujo o objetivo é ativar o vórtice positivo, de modo a ativar o nosso nervo vago ventral, a nossa sensação de empatia, segurança e conexão social, juntamente com a parte espiritual. Esta é a parte que talvez eu distingo um pouco da teoria polivagal. Enquanto a da teoria polivagal, de uma forma mais académica, explica que realmente o mais importante é a conexão social e está tudo certo, e eu aqui procuro também adicionar que, juntamente com o social, é importante nós termos algo que não sentimos que é algo maior que nós. Pode ser uma força, uma crença, uma fé, mas que essa parte que é maior que nós nos ajuda também a abrir estes campos energéticos que nos permitem este descongelamento traumático. Resumindo, de uma forma prática, o trauma provoca o efeito medusa. Quando provoca o efeito medusa, ora pode levar a uma ativação do nervo vago dorsal e o colapso, ora pode levar para a fuga ou para a reação e a ativação do sistema nervoso simpático. Por vezes podem estar as duas combinadas. O trauma leva para o vórtice negativo, é o que chamamos de afinidade traumática, e criamos uma relação de amizade com este trauma através da afinidade traumática, através deste vórtice negativo. É como se o trauma fosse o nosso amigo, o nosso conhecido. E a melhor forma para começarmos a libertar o trauma é através da ajuda de alguém competente nesta área, ajudar a trazer recursos positivos, coisas que me fazem sentir bem, conectado, para depois descongelar o trauma através das chamadas descargas viscerais, descargas emocionais, descargas neuromusculares, uma abertura de diafragma e todos estes sinais que significa que o trauma está a ser descongelado. Tal como Teseu, ou Perseu, usou o escudo para cortar a cabeça da medusa, os recursos positivos funcionam como esse escudo. É a forma de nós encararmos de uma forma não direta o trauma, mas uma forma de libertar toda esta energia traumática que está carregada no nosso corpo. Isto é, o nosso corpo transporta sempre estas verdades. Daí, aqui o projeto também Verdades do Corpo, que realmente o objetivo é mesmo trazer estas verdades de cima, de uma forma direta e indireta, de modo a permitir este descongelamento traumático. E aqui vamos entrar aqui noutro aspecto, de o que é que pode ser o trauma. Este é o nosso papel. Quando nós vamos para uma consulta de psicoterapia, o papel do terapeuta, do psicoterapeuta, a responsabilidade profissional dele é ajudar a perceber quando é que este trauma, ou quais são os traumas que mais afetaram o sistema nervoso central. Isto é importante porquê? Porque o nosso inconsciente sabe, mas o nosso ego procura ora negar, desvalorizar, ou às vezes dar demasiado valor a algo que não ocorreu. É por isso que de uma forma muito profissional é importante ter alguém, de uma forma que faça uma leitura mais
imparcial e que ajuda a levar a esses lugares que são necessários. Espero que este vídeo tenha sido útil. Aqui o meu convite é agora, neste momento, para sair dessa energia traumática, convidar-vos a fazer uma pequena lista de recursos, de coisas que vos fazem sentir bem, de inspirações, pessoas, lugares, livros, filosofias, viagens, memórias, que vos faça sentir bem, fazer esse registro e, à medida que façam o registro, observam o que é que sentem no corpo de positivo. E aqui estamos a buscar os vórtices positivos. Espero que este vídeo tenha sido útil, foi um pouco mais longo que habitual e se eventualmente tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar através na parte da descrição ou se não através dos comentários ou de outra forma através das redes sociais. Por isso espero que tenha sido útil e até já!